Então, graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Já oramos, estamos aqui iniciando o nosso momento de aula e de gravação dessa aula, na matéria de Teologia Sistemática 4, que é Antropologia e Pneumatologia. Já concluímos o bloco de Antropologia. Qualquer dúvida, os alunos me procurem. Hoje nós estaremos dando início à matéria de Pneumatologia, que trata das doutrinas do Espírito Santo. Então, estaremos hoje trabalhando, tanto hoje até o nosso último dia de aula, sobre esse assunto, sobre esse tema que é a doutrina do Espírito Santo. Como já oramos, pedindo a bênção do Senhor, agora eu gostaria muito de ler com os meus irmãos, ler um texto sagrado que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, versículos número 1 e 2. Quero ler essa porção e quero ler também Isaías, capítulo de número 61. Costume meu, em cada aula, eu ler um texto bíblico para que a gente dê início à nossa aula e eu faça uma breve reflexão. Estarei lendo na NVI, versículo 1 e 2 do capítulo 11 de Isaías. Diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Esse versículo está fazendo menção que do tronco de Jessé vai brotar um renovo. E esse renovo será maravilhoso, será especial, porque sobre esse renovo repousará o Espírito do Senhor. E aí no versículo 1, 2, além de falar sobre o versículo do Senhor, fala que é Espírito que dá sabedoria e entendimento. Espírito que traz conselho e poder. Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós sabemos que aqui é o próprio Espírito Santo de Deus, que, ao mesmo tempo, concede-nos essas virtudes, essas qualidades. Quando ele vem sobre o Messias, que é o prometido, ele também daria sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Não são vários espíritos, é o Espírito do Senhor que, quando repousaria sobre esse renovo, e aqui é uma profecia a Jesus Cristo, e que acaba também acontecendo sobre nós, porque, de fato, semelhante quando nos tornamos cristãos, ou seja, pequeninos cristos, recebemos o Espírito do Senhor, e naturalmente vem sobre nós sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Mas o texto e a profecia sagrada está fazendo menção primeiramente sobre Cristo, tá bom? Porque ele é o Messias. Para aqueles que não sabem, a palavra Messias e Cristo deriva-se apenas, a distinção é porque Messias está no hebraico e Cristo está no grego, mas ambas significam aquele que detém ou contém ou possui o Espírito do Senhor. Então, o próprio nome de Jesus, Jesus Cristo, Jesus o Messias, é Jesus aquele que possui o Espírito Santo de Deus. Que nessa aula de hoje, em todos esses dias, que realmente aquele que possui o Espírito Santo abundantemente sobre ele, derrame abundantemente sobre nós,
cada um de nós, e sobre nós e sobre as nossas igrejas, porque sem Ele nós não somos nada. Amém? E agora vamos ler Isaías 61, que também, esse texto de Isaías 61 foi lido pelo próprio Jesus no seu início do ministério, em Lucas, capítulo 4, faz menção sobre ele, quando ele entra numa sinagoga e ele pega o texto sagrado e ele cita Isaías 61, ele lê Isaías 61, Lucas 4, 18, e tanto é que os judeus não o honraram na medida do que deveriam, mas ele se afirma, cumpriu-se o texto, cumpriu-se essa profecia. Esse texto também de Isaías 61, do 1 em diante, eu vou ler do 1 ao 3, que diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Texto magnífico. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Quando o profeta declarou essas palavras, ele estava vendo Jesus e vendo Jesus receber o Espírito plenamente. Esse texto se cumpre na vida de Jesus, em especial. Podem ver que lá em Lucas 4, ele faz a leitura, mas ele lê até o versículo 2, a primeira parte do versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus para aqui. Essa profecia de Isaías 61, que não é somente esse texto, é o Isaías 61 em diante, ela tem pelo menos dois tempos. O tempo em que Cristo se revela e o tempo em que o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança será no acerto de contas com todas as nações ou no acerto de contas individualmente quando partirmos. Perceba que Isaías 61 cumpre-se na vida de Jesus, mas essa profecia tem dois momentos. O momento da proclamação da bondade do Senhor, do Evangelho do Senhor, e a vingança de Deus. A vingança de Deus ainda não veio. Interessante, né? Mas ela se cumpre profundamente, tremendamente na vida do nosso bendito e amado Jesus. Bom, eu pedi para vocês assistirem dois vídeos do Nicodemos. Nós estaremos debatendo não hoje em aula, mas na próxima aula. Hoje a gente já começa a mencionar, já começa a degustar. Quem assistiu os vídeos do nosso querido reverendo Augustus Nicodemos, parte 1 e parte 2? O que vocês acharam? Só fala poucas palavras. Foi tremendo, foi tremendo. Muito bom. Eu achei espetacular. Glória a Deus. Consegui absorver coisas que até hoje eu, por exemplo, só o fato lá dele falar que não eram línguas estranhas especificamente, mas eram línguas estrangeiras, né? Olha só, foi quebrado já algo assim na minha mente tremendo. Um grande paradigma, né? Já um grande paradigma foi quebrado. Né? Eu aprendi muita coisa com esse vídeo, ele tem me abençoado muito. Aliás, o reverendo Augusto Nicodemos, ele para mim é um mentor meu. Ele é uma referência minha.
Eu, por exemplo, quando eu quero aprender alguma coisa que eu tenho dúvida, eu vou e consulto. Na grande maioria das vezes, é claro que eu dou ouvido, porque de fato eu acredito que ele foi levantado para nos ensinar. É claro que podemos discordar de um ponto ou outro, mas nada. Depois, mais para frente, vocês aprenderão comigo que existem as doutrinas que chamamos doutrinas principais e as doutrinas secundárias. Então, nas doutrinas principais, é comum que nós cristãos nos identifiquemos. Só os grupos sectários que vão divergir das doutrinas principais. E o Nicodemos, ele é mestre, ele é um homem de Deus, piedoso, crente, é uma benção. Bom, fala aí, irmãos, quem mais assistiu? Eu não tive ainda condições de assistir os dois, mas digamos que metade da primeira parte, sim. E falar do reverendo Augusto Nicodemos é de fato falar para elogiá-lo, porque realmente tem um dom, como o senhor mencionou. É uma bênção. Percebam, ó, nós estamos comendo na cozinha presbiteriana, hein? Pois é, Tradicional. pois é. É uma igreja avivada, nossa igreja de história batista nacional, que é Batista Avivada, mas estamos comendo. E a gente come o tempo todo na cozinha tradicional. E eu digo aqui com muito orgulho, porque são homens de Deus assim de um calibre fantástico. Fala lá, Jonathan, assistiu, conseguiu? Assisti, pastor, assisti a primeira aula. Muito bom. Glória a Deus. Felipe Ente, Falta só a segunda. Eu já havia assistido esses dois, né? Numa outra disciplina, o senhor pediu para assistir também, né? sim, sim. Então, maravilha. Glória a Deus. Então, eu uso, irmãos, quando eu dou essa aula de pneumatologia, eu dou ela junto com História dos Avivamentos. Então, esse mesmo vídeo do Nicodemos a gente usa nas duas matérias, tá bom? Então, quem já assistiu pode reprisá-lo, mas já fica dado como tarefa de trabalho extra, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, porque hoje tem bastante coisa para a gente trabalhar e eu vou compartilhar agora com vocês aqui algumas coisas e começamos por um slide aqui, que é esse slide. Estão todos vendo? Todos estão vendo? Amém. A obra do Espírito Santo. Nosso amado irmão teólogo Wayne Grudem diz o seguinte: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Vou ler de novo. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, mas em especial na igreja. Ele já faz essa abertura aqui para nos levar a refletir que o Espírito Santo de Deus trabalha e ele trabalha de uma forma especial. Ele trabalha de uma forma ativa. Aonde? No mundo. Desde o início. Juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, mas de uma forma muito especial quando chega a parte pela qual classificamos como dispensação da graça, que é essa parte que dizemos que é o período sob o comando e sobre a orientação do Espírito Santo. O meu professor Luiz Henrique no seminário, ele falava que a melhor maneira de chamarmos, de entendermos o livro de Atos era não fazer uma... deixa eu explicar melhor. Quando ele falava assim, ele deu aula para nós de bibliologia. Ele falava assim, livros de Atos dos Apóstolos. Ele falava, o melhor título para o livro de Atos, ele enxergava
que era atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na igreja. Se ele pudesse dar um novo título ao livro de Atos. Em castelhano, em espanhol, algumas Bíblias não trazem como Atos dos Apóstolos, mas como feitos dos apóstolos. É interessante essa questão do título do livro. Estou falando isso, irmãos, porque, na realidade, guarde isso que eu vou falar agora para vocês. O maior líder da igreja primitiva não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João. O maior líder é o Espírito Santo de Deus, que recebe essa incumbência da Trindade no momento em que ele é derramado em Atos 2 na igreja primitiva. No momento em que ele é derramado em Atos 2 sobre os apóstolos e sobre aqueles 120 que estavam em comunhão, orando, buscando a promessa do Pai, ali a liderança da igreja recebe uma nova direção. O Espírito Santo, então, ele é derramado, ele unge pessoas, ele é manifesto sobre a vida de todos. E ali ele começa a ser o grande líder da igreja primitiva. Ele continua sendo o grande líder durante esses quase 2000 anos. E hoje só estamos aqui pelo poder, pela direção, pela graça, pela unção, pela força, pela virtude, pelo amor dele, a terceira pessoa da Trindade. Esse líder tão fantástico e fascinante, que não é somente um líder, e também é muito mais do que um líder, é Deus, Deus invisível, que habita fora de nós e habita dentro de nós, que está conosco e que está com Deus Pai e Deus Filho. Ele consegue ser tudo isso e faltaria palavras de defini-lo. Enquanto existir igreja e existir obra de Deus na terra, que alguém é levado à pessoa de Cristo e à obra de redenção, isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Aonde a igreja é edificada, aonde a igreja é alimentada, onde o povo de Deus cresce, aonde existe um ministro que é usado por Deus, só é instrumento pela força, pela virtude, pela graça do Espírito Santo. Então, durante esses 2000 anos, quando a gente pensa assim, quem foram os grandes líderes da igreja em vários períodos da história, nós podemos mencionar Enéas Tonini, Russell Shedd, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, podemos dizer do grande avivalista Moody, pastor John Wesley, o George Whitefield, Spurgeon, podemos citar Calvino, podemos citar Lutero, podemos citar os grandes homens de Deus antes da Reforma Protestante, podemos ir lá atrás na patrística, Agostinho, Crisóstomo, podemos citar Policarpo, podemos citar os apóstolos, podemos realmente enobrecer esses vasos de Deus. Mas uma coisa é fato, eles eram vasos, e são vasos, nas mãos do oleiro. O precioso tesouro que é Cristo, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, é quem os conduziu e os levaram a fazer grandes obras. Porque se não fosse pela virtude do Espírito Santo, nenhum de nós faríamos nada para a glória de Deus. Então, na igreja, ela foi estabelecida, eu diria, 2 vezes. Ela é inaugurada com o Deus Filho, e quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele chama homens a se tornarem pescadores de homens, fazem desses pescadores de homens apóstolos. E depois, essa igreja que é inaugurada com o Deus Filho, ela é ratificada novamente agora sobre a condução não apenas apostólica,
mas sobre a influência e sobre o poder do Deus Espírito Santo. Agora, o que mais me fascina quando eu falo do Espírito Santo, irmãos, é porque ele é humilde. Enquanto falo, eu sei que o coração de você arde, porque o meu está ardendo. Enquanto pensamos sobre ele, nosso coração, nossa alma é aquecida. Mas perceba, quem está falando é o pastor Rai, o pastor Raimundo a vocês. Ele usa o pastor Raimundo, ele usa o pastor Dione, ele usa os seus servos, como Billy Graham. Ele é o grande líder que usa os servos de forma aonde ele pouquíssimo aparece. Nós não vemos, geralmente, uma manifestação dele presencialmente. Nós vemos ele usar seus vasos por meio de um louvor, por meio de uma oração, por meio de uma palavra que é pregada, por meio da nossa instrumentalidade. Nós somos os instrumentos dele, nós somos os canais dele, como se ligássemos um grande cano nos céus e as águas do Espírito Santo passassem por nós e abençoassem outras vidas. As pessoas nos veem, sabem que é ele trabalhando, mas ele não fica dizendo, eu estou aqui, me adore. E tolo é o ministro, ou o pregador, ou o servo de Deus, que se envaidece dizendo, como eu sou virtuoso. Porque, na realidade, no momento em que a gente se sente como instrumento, como canal, a gente tem que humildemente se lançar aos pés da cruz e dizer, obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou, me redimiu, e o teu Santo Espírito foi derramado sobre mim, compartilhado sobre mim, e se eu estou de pé, é pelo teu poder, é pela tua graça, é pela tua virtude. Então ele escolheu fazer isso. Ele poderia se revelar toda vez conosco ou ao nosso lado como uma sombra ou como uma luz, mas ele não quis fazer assim. Podem ver que nas páginas da Bíblia temos o episódio do Pentecostes, temos os sinais de quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo. Na história da igreja são poucas evidências de acontecimentos extraordinários e, na grande maioria, de uma forma poderosa, a gente vê nas páginas da Bíblia, nas páginas do Novo Testamento e na história da igreja, a atuação dele dentro de nós, transformando a nossa vida. Ou seja, o Espírito Santo é esse líder poderoso que escolhe usar pessoas como eu e você, que éramos pecadores e que somos pecadores, para levar a mensagem de redenção de Deus, de Jesus, a muitas vidas. E ele nos usa apenas como um canal, e é ele que atrai, é ele que salva, é ele que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu gosto de chamá-lo de líder invisível, humilde, discreto. Você nunca vai ver ele num culto. Meu servo, me adore. Meu servo, se ajoelhe. Entrou na minha casa, se ajoelhe. Você vai ver ele trabalhar com toda delicadeza, com toda graça, com toda harmonia nos corações dos homens e das mulheres, atraindo a obra de Cristo, atraindo-nos à santidade, atraindo-nos a Canaã, atraindo-nos à presença dele. Pode ver que geralmente ele trabalha de forma silenciosa, na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão da igreja, quando nós estamos meditando na palavra, quando nós tomamos uma decisão no nosso coração de dizer, sim, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor quer. Muitas vezes ninguém está percebendo. O milagre invisível está acontecendo. Quem é que está fazendo isso? O Deus invisível, a terceira pessoa da Trindade, o maior líder do Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu ir aqui para a próxima slide, deixa eu contar uma história para vocês. Conta-se uma história de um pregador em que ele foi convidado a pregar. E esse pregador, então, ele estava numa igreja
E ele tinha, assim, seus títulos, tinha feito teologia, e eram 3 dias de pregação. 3 dias em que ele estaria falando, ele estaria ministrando aquela igreja. Então, ele foi apresentado ali pelo pastor, e com aquela alegria, ele entrou, subiu a escada no primeiro dia, né, feliz pela honra de estar pregando a uma igreja, irmãos. Afinal de contas, isso não é maravilhoso, irmãos, não é? Poder pregar, ser convidado a dar 3 mensagens em 3 dias. E ali ele subiu aquele primeiro dia, e aí ele se apresentou à igreja e pregou o primeiro dia. E aí ele desceu um pouco triste, porque a mensagem dele não teve tanto impacto na igreja. Aí no segundo dia, ele já sentado no banco um pouco mais cabisbaixo, o pastor novamente o apresentou, e ele subiu então para pregar no segundo dia. Ele já não subiu tão entusiasmado, ele já subiu um pouco mais comedido, e pregou, e sentiu que também a igreja não recebeu aquela palavra, ele não se sentiu ser tão usado pelo Espírito Santo. E aí chegou o terceiro dia, a conclusão daquela série de mensagens, e então ele já estava muito cabisbaixo, com os ombros caídos. O pastor o apresentava, e ele estava assim. E aí, quando o pastor disse, pode subir ao púlpito, então ele foi quase que se arrastando, degrau por degrau, chegou quebrantado ali e pregou. E a igreja também não recebeu. O Espírito Santo não foi derramado sobre a igreja. Ele terminou e desceu totalmente quebrantado. Quando acabou aquela série de mensagens, ele perguntou para o pastor, pastor, o que aconteceu? O que foi? O que ocorreu comigo? O senhor sabe dizer? O pastor, com toda a sabedoria do mundo, disse assim, filho, se você tivesse entrado no primeiro dia, da forma que você saiu no último dia, você sairia no último dia, da forma que você entrou no primeiro dia. O que o pastor estava ensinando para esse jovem obreiro, esse jovem pregador? Que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E quando nós dependemos dele, nós não temos do que se vai descer, do que se ensoberbecer. Porque se realmente ele nos usar, é para a honra, glória e o louvor do nome dele. Pastor Billy Graham, pregando certa ocasião, ele disse que ele estudou muito sobre o Espírito Santo e ele foi ministrado por Deus com um pensamento que é o seguinte: tudo que é feito pelo poder e pela virtude do Espírito Santo de Deus perdura e marca as gerações. Quando nós realmente somos instrumentos e vasos dele, o vaso nada é, mas a essência tudo é. Essa é uma lição de casa que a gente jamais pode se esquecer. Porque muitas vezes nós somos usados pelo Espírito Santo e achamos que somos a 4ª pessoa da Trindade. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade. E isso já é uma vaidade e uma seta do diabo sendo jogada na nossa mente e no nosso coração. Não existe 4ª pessoa da Trindade. Existe 3 pessoas na Trindade. Todos nós somos servos e dependemos de Deus e da virtude do Senhor. Quantos são aqueles que se esquecem disso? E é por essa razão permitem com que a seta diabólica, maligna da vaidade, venha sobre ele no dom que ele recebeu. Irmãos, uma praga que acontece no meio do povo de Deus, em especial dos obreiros, e de uma forma até mais especial entre seminaristas, é a vaidade. Tenha medo disso, filho. Tenha medo disso. Quando nós nos achamos muita coisa, detentores de todo o Espírito,
nós já estamos trilhando o caminho da soberba e trilhando o caminho da derrota. Porque por mais que sejamos espirituosos, piedosos, convertidos, cheios do Espírito Santo, ainda assim, essa pessoa bendita que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, jamais caberá tudo em nós. Jamais. Se eu, durante a minha vida, for alguém como Enoque, como Elias, que foram arrebatados, mesmo assim eu terei uma mínima porção da grandeza dele em mim. Por quê? Porque ele é Deus, ele é eterno. Então, por que nos envaidecer do dom que ele deu para nós, para que pudéssemos, então, sermos instrumentos na igreja dele? O dom que nós recebemos não é nosso, é dele. A serviço dele, para adornar e aperfeiçoar os santos dele e do Messias. E por que acharmos, então, que somos melhores do que outros? Recordem da última aula sobre clareza de papéis. Aqui nós estamos entrando numa outra área que precisamos ter uma clareza muito grande. Somos dependentes dele totalmente e incondicionalmente. Se não for pela virtude dele, pela graça dele, pela soberania dele, pelo poder dele, nós nem de pé estaríamos. Então fica aqui, né, essas palavras e vamos dar continuação aqui no nosso slide. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô meu pastor, qual é o pensamento do Gruden mesmo, que você colocou no início aí no slide? Só Vou para me dar uma... repetir aqui para você. Olha lá, pode ler para nós. Ah, tá. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e em especial na igreja. Ótimo. Obrigado, pastor. É isso No mesmo. mundo, desde a criação do Éden perfeito, pode ver que Deus estava ali, e em especial na igreja, porque Igreja. hoje a igreja é a casa de Deus na terra. A igreja é uma agência do reino de Deus na terra. Não é a única, mas é a agência da última dispensação, pelo menos, ou das últimas. Entendemos que antes de entrarmos na dispensação da tribulação, esse período chamado período ou era dos gentios ou dispensação da graça, é ele que atua na igreja. E aqui quem é a igreja? É paredes? Não, é o ajuntamento dos santos. Tá bom? Bom, nós estaremos trabalhando no livro. Hoje eu vou fazer essa aula mais introdutória mesmo, mas já é uma aula especial. Dando continuação aqui ao nosso querido irmão Gruden. O Espírito Santo, aqui é a síntese, tá, irmãos, do capítulo que nós estaremos estudando, não só esse capítulo, mas os outros capítulos. Hoje nós estaremos aqui só pincelando o slide, depois iremos para o livro, tá? O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele dá poder. Ou seja, se ele não nos der a capacidade de sermos o instrumento, é balela. Podemos até dissimulá-lo, podemos até copiar a forma dele, mas não viveremos no poder dele. Ele dá poder, ele purifica, ou seja, não tem como ser uma obra do Espírito Santo sem estarmos vivendo em purificação. Ele dá poder, ele purifica, ele revela. Ele revela quem em especial? Ele revela a obra de Deus. Ele vem trabalhando com Deus Pai, com Deus Filho, desde o início, revelando a vontade de Deus, os caminhos de Deus, a palavra de Deus e principalmente o Deus Filho. Ele revela no nosso coração e ele nos atrai a essa revelação de que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e por isso que a obra do Espírito Santo em nós é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos faz olhar para Cristo. Olha que fantástico, irmão. Olha aqui, olha que coisa linda. Lá em teontologia, que é a doutrina de Deus, que é em teologia sistemática, que é uma matéria que a gente dá logo no início, a gente fala bastante sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente fala muito sobre a Trindade, falamos muito sobre, né, as qualidades de Deus, sobre os atributos de Deus, mas olha que fantástico. O Deus Filho trabalha submisso ao Pai.
fazendo a vontade do Pai, glorificando o Pai e cumprindo com todo o propósito de redenção que o Pai deixou para nos alcançar. E aí ele cumpre tudo isso, ele realiza tudo isso na cruz. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Pai, ele ressuscita e é elevado aos céus e está à direita do Pai. Olha que fantástico. Agora, o Deus Espírito Santo, ele não trabalha para ele, ele trabalha em nós, para que todos nós olhemos para o Deus Filho, a obra de redenção, o modelo. Ele é discreto, ele é humilde, ele não precisa ser visto como pessoa física. Podem ver, no Novo Testamento ele se revela como pomba, se manifesta como vento, depois ele se apresenta na igreja primitiva com os dons, como se fosse um vento, como línguas como se de fogo, algumas ocasiões há terremoto, que mais? Poucas coisas, em visões, mas nós não vemos uma pessoa, um ser, falando, olha, eu sou o Espírito Santo, me adore. Ele diz, quando ele se apresenta para nós, ele diz, olhe para Jesus, creia em Jesus, creia na obra de Jesus, no Evangelho de Jesus, na palavra de Jesus, e olha na redenção que Jesus fez. Tudo que ele faz é levar-nos à revelação e às obras de redenção de Jesus Cristo. Maravilhoso. Perceba como a Trindade ela tem essa humildade. O Pai no Velho Testamento ficou profetizando e falando sobre o Redentor e sobre o Espírito Santo, mencionando que haveria e há um Redentor, um Salvador, um Messias, que há um Espírito Santo, um rebento de Jessé, um Espírito do Senhor que vem sobre todos. E a Trindade ela tem essa sincronia de trabalhar humildemente em favor do outro. Deus seja louvado, não, amados? Então agora ele revela quem? Ele revela principalmente o Filho. Outra coisa, ele unifica quem? O povo de Deus, ele unifica a igreja, ele trabalha ele nos coloca sobre a dimensão de corpo. Pode ver, irmãos, a obra de Deus ela é maravilhosa, não é tribal. Existe uma frase que era muito citada por John Wesley, mas também era citado pelos outros pais da igreja. Ele dizia o seguinte, no essencial, unidade. No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E em todas as demais coisas, amor. Em outras palavras, no que é essencial, que a Bíblia revela, unidade. Unidade. Porque ele unifica, Deus sempre unifica, o Pai unifica, Jesus unifica, o Espírito Santo de Deus unifica. Os problemas tribais estão em nós, as divisões estão em nós. Não está na pessoa de Deus, nem na obra de Deus. Está no homem. Por isso que precisamos do Espírito Santo, para poder o quê? Realmente viver a vontade de Deus. Porque ele nos unifica como povo, como propósito, como missão. Ele nos unifica como geração eleita. Podem ver que a nossa unidade, ela está além dessa unidade aqui, além da unidade local. Nós somos unidos com todos os cristãos que estão vivos pelo poder do Espírito Santo, mesmo não sendo da mesma igreja local e mesmo não sendo da mesma denominação. Quem nos unifica é o poder do Espírito Santo que está sobre cada lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora, aonde quer que há um cristão, ele é nosso irmão pelo poder unificador do Espírito Santo de Deus. Agora, olha que mais lindo. E os irmãos que partiram? E os irmãos do passado? E os irmãos do futuro? Ele unifica.
Ele nos unifica por um poder quântico que está além do cronos, do tempo. Nós somos unidos ao pastor Enéas Tonini. Não porque precisamos aqui chamar e invocar o espírito do Enéas Tonini. Longe disso, está errado. Nós estamos unidos aos nossos grandes heróis do passado, Billy Graham. Pelo poder do Espírito Santo, nós estamos unidos ao Wesley, a Spurgeon, aos reformadores, Calvino, Lutero, porque a obra que eles fizeram pelo poder do Espírito. E os nossos irmãos do futuro, estamos unidos pelo poder do Espírito Santo. Somos unidos à igreja primitivas. Somos unidos ao povo do Velho Testamento. Por quê? Porque é um poder além do poder humano. É o poder de Deus. Unifica. Nós chamamos isso em teologia da igreja, o corpo místico de Deus na terra. O corpo de Jesus. Podem ver, irmãos, todos os lavados remidos no corpo de Jesus, quem unifica? Desde quando o homem cai, na própria geração antediluviana, depois do dilúvio, com Abraão e todas as gerações, quem nos unifica é o Espírito Santo de Deus. Magnífico. Ele unifica. Por isso que quando nós estamos, muitas vezes, ouvindo e lendo um texto bíblico lá do Velho Testamento, sentimos uma unção poderosa, porque é ele trabalhando lá, usando os servos dele lá, e trazendo vida àquele texto ao nosso coração aqui. Mas nós sabemos que a revelação de Deus já está fechada no livro sagrado, no Velho Testamento e no Novo. Mas a maneira em que ele nos unifica é misteriosa, por isso que é chamado o corpo místico, porque é misterioso, nós não sabemos discernir, quantificar, está além de nós. E aqui o último ponto, dá evidências da presença e bênção de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele dá evidência. Aonde ele está, ele dá evidência. Ele dá evidência, ele dá sinais, ele confirma. Por quê? Porque é o trabalhar dele. Pode ser barulhento, pode ser silencioso, mas é uma coisa que é inquestionável, é que ele dá sinais da presença dele. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Essa é a síntese desse slide, né? Alguma dúvida até aí? Querem fazer algum comentário? Não? Amém, tranquilo, pastor. Tranquilo. Então Pastor, tá bom. eu queria fazer um comentário. Pode falar, filha. Uma vez numa pregação, eu escutei o pastor falando que o Espírito Santo ele não atua mais na igreja, né, nos servos de Deus, para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Ele falou assim, essa ação ele fez em nós uma única vez e ele nunca mais fará, porque agora ele tem que fazer em outros, né, naqueles que vão ser convencidos no mundo. Eu discordei ali na hora que ele falou, porque eu penso assim, eu queria até saber sua opinião. Nós, quando restauramos a nossa aliança com Deus por intermédio de Jesus, o que veio sobre nós foi a justificação pela graça, né? Jesus nos justificou, né, e pagou os nossos pecados, mas nós não deixamos de ser pecadores. Então, essa ação de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo será até o fim da nossa vida. Porque eu até lembrei do texto de Jesus, né, quando ele disse para os apóstolos, né, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, você vê que nós necessitamos do Espírito em tudo, né, para nos guiar, para nos convencer, para nos ensinar. E aí a gente vê as lutas diárias que nós vivemos, o que seria de nós se não fosse o Espírito, que consola, né, que nos leva a orar, que intercede por nós. Eu mesmo, pelas minhas lutas, se fosse só eu já tinha desfalecido. Então, queria saber o que o senhor falaria nesse sentido, né? Disso que ele ensinou para a igreja, que infelizmente é uma igreja assim, que tudo que sai do púlpito, eles se alimentam e põem para frente, né? Entendi. Então, filha, vamos ler o texto, né? A melhor coisa que nós fazemos para dar essa resposta, irmãos, é ir para o texto. Mas foi uma observação boa a sua e eu gostaria de ler. É João capítulo 16. João 16, 8 e 9.
Vamos ler o texto. O texto ele é autoexplicativo, irmãos. Aliás, a Bíblia é autoexplicativa, né? Mas aqui é bem claro esse assunto. E a irmã me perguntou o que eu penso, né? E eu vou dar a resposta logo após ler o texto. Quando ele vier, Jesus está dizendo do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A pergunta que fazemos ao texto e a nós mesmos é: quem que nos convence dessas três coisas? É o pregador? É o pastor? Ou é o Espírito Santo usando os seus instrumentos? Essa é uma obra que Jesus deixa clara que é típica do ministério do Espírito Santo. Assim como é típico o ministério do Pai dentro da Trindade, nós sabemos disso, que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, em essência, em poder, em igualdade. Eles são pessoas que se revelam. O que muda na Trindade são aquilo que trabalhamos semana passada. O que muda são os papéis. O Pai tem um papel de se revelar como Pai, que entendemos como um líder num primeiro momento. O Filho, ele não é inferior ao Pai nem ao Espírito Santo, mas ele é o executivo da obra do Pai na terra. Ele é aquele que se torna homem, o segundo Adão, deixa a sua glória, não usurpa da sua glória, da sua divindade, e com o seu poder, no caso, mesmo deixando de lado, mas pelo poder do Espírito Santo, ele nos dá a redenção. E aí, sim, quando ressurge, com o corpo glorificado, ascende ao Pai e volta ao seu papel de Deus Filho, no sentido de 100% Deus, 100% homem, só que agora redimido. Mas no seu ministério ele era Deus, só que não ali usando a sua divindade. Ou, pelo menos, quando estudamos em Cristologia, aprendemos que ele não usou muito. Ele pode até ter usado mais pouco. E agora vem o Espírito Santo, que também é Deus, e que é derramado sobre a igreja, e que espiritualmente nos une a Deus, nos une como corpo de Cristo. Percebam, aqui, tanto em João 14 quanto em João 16, os apóstolos ficam perplexos, porque Jesus estava entre eles. Jesus era aquele que saía pregando. Os apóstolos eram os mensageiros e representantes de Jesus. Agora, nesse momento, os apóstolos vivem sem a pessoa de Jesus e vem quem? O Espírito Santo, que é derramado sobre cada um individualmente. O Espírito Santo está sobre todos ao mesmo tempo, que é Deus, mas ele está dentro de cada um. E essa é uma façanha que somente ele faz. Mas antes de ele ser derramado sobre todos, a conversão só se dá pelo poder do Espírito Santo. Então, a resposta é que aonde há conversão, aonde há inquietação da evangelização, é o Espírito Santo de Deus, sim, trabalhando naquela alma. Perceba, o pregador, ele fala a palavra, ele não é a palavra. Ele só é o mensageiro. O executivo que vai trabalhar nessa palavra no coração dos homens o tempo todo é o Espírito Santo. Então, irmã, eu acredito sim que quem convenceu você, quem nos convence ainda hoje, olha, percebe, irmãos, quando a gente começa a viver uma vida muitas vezes à mercê de Deus, ou cometeu algum deslize com o nosso próprio dom, quem começa a trabalhar em nós é o Espírito Santo. E louvado seja Deus
pelo seu agir em nós. E é nesse Então, sentido mesmo que ele falou, né? Que ele fez essa ação em nós, na nossa conversão, mas que não faz mais na nossa vida como cristão hoje. Eu achei o cúmulo, porque quando eu erro, exato, cai uma fichinha assim, sabe, na cabeça e fala, ops, você errou. Então eu exato. creio que o Espírito Santo... Exatamente. Ele trabalha na nossa consciência individualmente, e aí ele vai usar os instrumentos dele, pastor. Porque sabe, irmã, qual é a grande questão? Quando lá em João está dizendo que recebemos a unção do Espírito e não precisamos que ninguém nos ensine, muitos levam para um lado errado isso. O que muitos dizem? Eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais do líder. Isso é uma falácia, isso é um grande erro. A gente não precisa mais que ninguém nos ensine, porque no sentido assim mais íntimo, ele está em nós, nos instruindo. Mas fazendo uma hermenêutica, e os irmãos aprenderão depois, em textos paralelos, nós sabemos que o Espírito Santo dá dons, e dons ministeriais, que são os dons de liderança. E dá dons à igreja, que é para edificar a igreja. Ou seja, tanto os ministeriais quanto os dons que edificam a igreja, todos é para o aperfeiçoamento. Ora, aperfeiçoar para quê? Então, quem nos corrige o tempo todo, ora falando na nossa consciência, ora falando por meio dos irmãos, ora falando por meio da vida. Quantas são as vezes, irmãos, que Deus usa ímpios e circunstâncias da vida para nos chamar a atenção? E aqui aplicamos aquele texto onde o Senhor diz que as pedras clamam. Sim, Deus pode usar um ímpio para nos corrigir. E louvado seja Deus por isso. Porque precisamos. Nessa hora a gente tem que ser humilde de agradecer, porque estamos dando ouvido ao ímpio. Porque, irmão, quem nega a voz do Espírito Santo na sua consciência, quem nega o auxílio do Espírito Santo usando alguém, essa pessoa cauterizou a sua mente. E uma mente cauterizada já é um terreno fértil para uma vida de egoísmos e se torna um terreno fértil para a atuação das trevas. Olha que perigo. Então, eu acredito, irmã, que ele continua fazendo o tempo todo, e eu não acredito dessa forma de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Então, te respondi, tá bom? Tem mais alguma dúvida sobre isso, minha irmã? Não, está respondido. Obrigada, pastor. Amém. Irmãos, entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Não? Tudo bem, irmãos? Sinalizem para mim. Amém. Amém. Né? Quando alguém tiver alguma palavra, levanta a mão, sinaliza, dá um tchauzinho aí, né? Aí pode liberar o microfone também, me chamar, não tem problema, tá? A gente pede apenas que o microfone esteja bloqueado, porque facilita, né? Para não ter ruídos na nossa comunicação, na nossa aula, tá bom? Queridos, então agora falando um pouquinho para a gente, só dando uma breve lembrança aqui aos irmãos, né? Nós tivemos, olha, a nossa aula inaugural, dia 2 de fevereiro, depois tivemos, dia 9 de fevereiro, a introdução de antropologia, dia 16 de fevereiro e dia 23 de fevereiro tivemos a matéria de antropologia, hoje iniciamos a pneumatologia. Na realidade, você vê, houve uma alteração na nossa proposta. Eu queria ficar só com 2 dias de antropologia, ficamos com 3. As aulas são vivas e eu quero poder sempre exercitar isso. Uma outra coisa aqui que eu quero ler com os irmãos rapidinho é a ementa, né? Só lembrando os irmãos da proposta, né? Que é o objetivo tanto de antropologia quanto o objetivo também de pneumatologia. Só lembrando aqui, né? Que é capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina de antropologia e pneumatologia, conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionadas, e em especial a Confissão Doutrinária Batista Nacional. Capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisas relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs, capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância dessas doutrinas
para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo, reconhecer a centralidade de Jesus Cristo na revelação bíblica, compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus. Aí aqui vem, né, os tópicos, né, que aprendemos em antropologia: a criação, o ser humano como homem e mulher, a essência da natureza, o pecado, as alianças entre Deus e o homem. E aqui está agora os temas que nós trataremos, né, nessa matéria: a obra do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, os nomes do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o batismo e plenitude no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, parte 1 e parte 2, e outros assuntos extras que acharmos pertinente nessa matéria, tá bom? Alguma dúvida até aí, irmãos? Alguma dúvida? Antes de eu apresentar um outro slide para os irmãos, eu quero falar um pouco para os irmãos sobre a evolução que houve na doutrina reformada durante esses 500 anos e no povo protestante. Quando nós pegamos a maioria das teologias sistemáticas, nós não vemos um capítulo exclusivo sobre o Espírito Santo. Aí talvez os irmãos falem assim: pastor, mas por quê? Os nossos irmãos tradicionais não acreditavam no Espírito Santo? Não, não é isso. Eles acreditam no Espírito Santo. É que quando eles mencionavam a aplicação das doutrinas da redenção, eles trabalhavam na obra do Espírito Santo. Porque assim como em Cristo ele é o Redentor, o Remidor, as doutrinas da graça, as doutrinas da redenção, só são geradas em nós pelo poder do Espírito Santo. Então, os nossos irmãos do passado, principalmente os irmãos reformados, quando eles falavam da aplicação das doutrinas da redenção, eles trabalhavam com a pessoa e a influência e o poder do Espírito Santo. Por isso que na maioria das teologias temáticas antigas não tem. Não é porque eles não valorizavam, era porque eles já viam e eles discorriam. Então, isso é muito importante vocês saberem, porque muitas vezes, de uma forma, eu diria, infantil, nós classificamos, tá vendo? Os nossos irmãos tradicionais não creem no Espírito Santo, eles blasfemam contra o Espírito Santo. Isso é uma inverdade e é uma mentira. Falo isso a vocês, irmãos, porque como eu me converti numa igreja de linha renovada, quando eu conheci os meus irmãos pentecostais, eles diziam isso, que os nossos irmãos tradicionais, eles blasfemavam contra o Espírito Santo. E quando eu comecei a caminhar com os meus irmãos tradicionais, eu falei, não, isso tudo que eu ouvi é mentira. Eles creem no Espírito Santo, eles só não pensam em tudo como nós. E eu lembro que eu tive uma experiência muito curiosa, que eu fui numa igreja tradicional, e a irmã estava cantando no coral. Meu irmão, eu estava com a vontade da glória a Deus alto, mas eu me continha, porque os irmãos aí que era tudo quietinho, caía um passe de ônibus, todo mundo ouvia, mas era uma presença tão poderosa, eu falava, aonde está a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aonde? E aí eu logo cedo, graças a Deus, fui liberto dessa seta diabólica, porque isso é uma seta diabólica, nos distanciando dos nossos irmãos. Tá bom, irmãos? Beleza? Eu vou parar aqui a gravação e vou abrir mais uma, tá bom? Para ficar dentro daquele período. E só um segundinho.